Olá, meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Hoje a gente vai continuar falando sobre o que a gente conversou no último vídeo. A gente falou sobre conservação preventiva, sobre preservação e sobre os agentes físicos e como eles influenciam de uma forma negativa na preservação do acervo e como eles prejudicam para a longevidade desse acervo. A gente conversou que os agentes físicos são principalmente a umidade, a temperatura e a luminosidade. Essa última, a luminosidade, ela traz um problema bem grave. Os males que ela traz podem demorar muito tempo para aparecer. Precisa de um grande tempo de exposição aos raios ultravioleta, que são os grandes causadores do envelhecimento, e da degradação de materiais biológicos, de materiais sensíveis. No vídeo passado, eu comentei que era por isso que a gente passava protetor solar, para não haver o envelhecimento da pele, que também é um material sensível. Não sei se vocês já viram, existe uma máquina que ela consegue ver os efeitos do sol na pele, além daquilo que a gente consegue enxergar no espelho. Ela consegue captar camadas anteriores dessa que a gente vê. Então, acabam aparecendo rugas que a gente não vê, marcas que a gente não vê, manchas que a gente não vê. Mas elas estão lá presentes. E é isso que acontece também com o material e o acervo que nós temos no museu, sensível, quando expostas ao sol. A gente às vezes não vê o que está acontecendo, mas com técnicas especiais a gente consegue ver como que está afetando a estrutura do material. E a gente tem uma tendência a pensar que então é muito fácil prevenir isso. Se a luminosidade ela é um vilão tão grande para o acervo, é só a gente deixar ele acondicionado de uma forma que ele não seja exposto à luz, porque isso vai fazer com que ele dure muito mais tempo. E é verdade. Mas a gente acaba entrando em um outro problema muito sério, que é um dos grandes dilemas da área. Se vocês lembrarem do que a gente comentou sobre o tripé da museologia, a gente tem um dos tripés que é a comunicação. E no museu, quando a gente fala em comunicação, a gente não fala só de exposição, mas a gente fala principalmente de exposição. Como a gente vai garantir que um acervo que esteja exposto não receba uma incidência forte de luz? Isso é um problema bem sério. A gente tem que pensar que a luz ela é muito importante numa exposição. Ela é um importante recurso expográfico. Ela ajuda a gente a ambientar espaços. Ela ajuda a gente a sinalizar caminhos. Então, se você tem uma luz mais forte em algum lugar, você consegue direcionar o olhar do visitante para aquele espaço primeiro. A gente consegue fazer com que as pessoas sintam emoções diferentes ao encontrarem-se em ambientes com iluminações diferentes. São recursos muito importantes. Se a gente quer dar ênfase a alguma peça, a gente acaba usando uma luz sobre ela. E quando a gente pensa na exposição, a gente não está pensando só nos recursos expográficos e na questão cenográfica. A gente pensa também na questão prática. Como as pessoas com baixa visão vão enxergar se a iluminação for fraca? Como idosos vão enxergar se a iluminação for fraca? E mesmo pessoas com uma visão completamente normal pode acabar sendo desconfortável para o visitante estar em um espaço que a luz seja muito fraca. Como resolver isso? Em geral, tenta-se encontrar um equilíbrio. Os especialistas dizem que uma média de 2.000 lux por ano é o suficiente para que uma peça consiga perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Eu não vou explicar exatamente para vocês como funciona o cálculo de lux e como funciona para a gente saber o que é bom para um espaço, o que é bom para o acervo, porque cada acervo também vai ter uma quantidade de lux que ele aceita mais ou menos. Mas eu vou explicar para vocês que o lux ela é a unidade de iluminação, que é calculada quando a gente coloca um aparelho que se chama luxímetro, que vai ver o que está acontecendo ali. Muitas vezes, quase sempre, em museus vai ter esse aparelho e a gente deve ter um controle constante do que está acontecendo na exposição e na reserva técnica. Uma outra parte interessante é que a gente pode dividir o tanto de lux que esse acervo vai receber por mês. A gente pensa no tempo de duração da exposição e o tempo que esses acervos vão ficar expostos à luz e à radiação, e a gente tenta fazer um cálculo. Talvez, se a gente colocar uma luz mais forte, a gente deixe o acervo menos tempo exposto. Por isso que é importante que exista uma reserva técnica e o acervo esteja sempre em movimento. Quando a gente tem uma exposição permanente ou uma exposição de longa duração, isso precisa ser calculado de uma forma ainda mais severa, porque
Muitas vezes o objeto que está em exposição ele acaba tendo um pouco menos de cuidados do que o acervo que está na reserva técnica. A gente pensa que o acervo na reserva técnica ele vai ter uma embalagem apropriada, ele vai estar condicionado em um local com pouca incidência de luz, ele é utilizado apenas para exposições temporárias, para pesquisa, é algo mais pontual. O acervo que está numa exposição permanente, ele sempre vai receber incidência de luz, justamente pelas questões expositivas comentadas anteriormente. Então, é importante trabalho para o conservador e restaurador pensar em como proteger o acervo da luz e chegar nesse equilíbrio junto com o curador, o museólogo, o design de interiores, a pessoa que montou a cenografia de preservação e comunicação. E essa questão da iluminação, da incidência de luz, ela está muito presente no nosso dia a dia. E para a gente ter uma ideia boa disso, eu vou propor para vocês um experimento, e eu vou fazer aqui também para a gente acompanhar junto, que é pegar diversos materiais do nosso dia a dia e colocar em incidência direta de luz. A gente vai fazer duas tabelas. Em uma tabela a gente vai colocar esse material recebendo a incidência de luz durante uma semana, e no outro a gente vai deixar acondicionado, guardado em um lugar que não pegue muita luz. Pode ser dentro de um caderno, pode ser dentro de uma gaveta, e o outro de preferência colado em uma janela que receba muita luz durante uma semana. Para esse experimento, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, régua, lápis ou lapiseira, tesoura ou estilete, materiais diversos como revistas, jornais, papéis impressos, retalhos de tecido e cola. Para a gente começar, você vai dividir uma folha de sulfite pela metade. Eu dei uma margem de 2 cm e fiz 5 divisões de 4,2 cm em cada. Então, eu fiz marcações de 4 cm para desenharmos retângulos de 3,5 por 4 cm. Para centralizá-los nas linhas que fizemos, de 4,2 cm, eu dei uma margem de meio centímetro em cima e embaixo de cada um. Eu fiz algumas linhas de apoio para escrever o que é cada amostra, para a gente não perder o referencial depois que isso ficar exposto ao sol. Eu separei alguns materiais que tinha aqui em casa: embalagens de chiclete, notas fiscais, papéis impressos, uma folha desenhada com lápis de cor e uma revista. Daí nós vamos cortar com tesoura ou estilete cada um dos materiais. Se você for usar um estilete, use uma superfície para corte, como vidro, para não estragar sua mesa. Cada material será cortado em um formato de retângulo, de 3,5 cm por 4 cm, para encaixar exatamente naqueles que nós desenhamos nas tabelas. Para colar, nós podemos usar ou cola bastão ou cola branca. Se você for usar cola branca, faça como eu, para evitar excessos de cola. Aliás, colas e vernizes também sofrem reações com a radiação e o excesso de luminosidade. Quando vemos obras com o verniz amarelado, provavelmente tem efeito de luz em excesso ali. Não se esqueça de fazer a mesma tabela 2 vezes e fazer exatamente iguais com as amostras nos mesmos lugares. Uma delas ficará exposta ao sol, de preferência fixada em alguma janela que pegue sol a maior parte do dia, e a outra nós vamos guardar ou acondicionar em algum lugar que fique bem protegida. Pode ser dentro de um caderno, dentro de alguma gaveta, algum lugar que não pegue sol. Semana que vem a gente vai comparar e ver como fica. Então, foi isso. A ideia de hoje foi falar para vocês um pouco sobre essa questão da luminosidade, como ela é complexa dentro de uma instituição museológica, que a gente sempre vai ter que levar em conta as questões da exposição e as questões da conservação. E a gente vai ter que chegar num consenso sobre isso. Esse consenso, às vezes, ele pode ser complicado. Vão ter pessoas dentro da instituição que vão ser muito mais favoráveis à preservação e à não exposição dos documentos e do acervo, e muitas pessoas na instituição que vão ser a favor da comunicação, da extroversão, pensando que a vida do objeto vai acabar em algum momento e que é melhor que o público tenha acesso a esse objeto em algum momento. O importante é a gente chegar num meio termo e conseguir expor com responsabilidade o acervo. Não adianta nada a gente ter um acervo guardado sem que ninguém tenha acesso a ele, mas também não adianta que só uma geração tenha acesso a esse acervo e que a gente não consiga prolongar a vida dele para que outras pessoas tenham o mesmo tipo de acesso. Espero que esse experimento, bem simplesinho,
sirva para ilustrar como funciona esse efeito da radiação e da luminosidade nos acervos e em diferentes tipos de materiais. Espero que vocês se divirtam fazendo isso em casa. Semana que vem eu volto para a gente ver como ficou e falar sobre algumas outras questões, também relacionadas à conservação preventiva. Então tá. Tchau, tchau, gente!